Uma casa de amor. Bom dia, meus companheiros aqui presentes. Bom dia aos que nos acompanham de casa. Que tenhamos uma manhã de estudo muito proveitosa. Como sempre, iniciamos com os nossos pedidos. Por favor, que diminuam a campainha do telefone para não tocar durante o estudo. Hoje, sábado, nós temos a nossa reunião de agora, às 10 horas. Teremos outra às 5 da tarde, com o mesmo tema. A diferença é que agora de manhã nós temos o trabalho da obra social. Todos sabem que nós estamos atendendo a centenas de famílias, então nós precisamos de muita ajuda. Quem puder colaborar, seja com mantimentos, porque nós oferecemos o café da manhã e oferecemos o almoço. Então, eles quando chegam, tomam o café da manhã e antes de sair, almoçam. Muitos levam para casa a cesta básica, por isso que nós estamos sempre pedindo ajuda de todos. Todo mundo sabe o que a gente toma no café na nossa casa, o que a gente costuma almoçar. É exatamente isso que a gente faz aqui. Da cesta básica, todo mundo sabe do que compõe cesta básica. Nos supermercados, a maioria deles já tem até uma cesta básica pronta, que às vezes a gente não tem tempo de estar pesquisando, de estar comprando, de estar embrulhando. A gente pode comprar logo o pacote pronto e trazer. A nossa casa, muito grande, precisa de material de limpeza. É uma casa muito bonita, toda clarinha. Precisamos de muito material, de sabão em pó, de água sanitária, rodo, vassoura, pano de chão, esponja para lavar louça. O que a gente tiver em casa e puder trazer, pode trazer. Será sempre muito bem-vindo. E uma coisa que eu queria falar, que já tem algum tempo que a gente não fala sobre isso, mas que é importante para todos saberem. Nós temos ali, olha, junto da entrada ali, aquelas caixinhas em que a gente coloca nosso pedido de irradiação, a gente coloca o nome dos nossos queridos desencarnados. E uma coisa que a gente aprende na doutrina, que é muito importante, por isso que a gente lamenta quando alguém chega um pouquinho fora de hora, porque não ouve os nossos avisos. Aquelas caixinhas ali, para a gente colocar os nomes, aquele papelzinho que a gente coloca ali, pedindo irradiação, ou pedindo prece para os nossos queridos desencarnados, que a gente faça isso em casa. Apesar de que ali tem o papel e lápis, mas por que a gente está falando isso? Quando a gente pede, coloca o nome na caixinha para irradiação, é por quê? É porque aquela pessoa está precisando de ajuda espiritual. E não é a gente chegar ali, escrever, botar o papel na caixinha e voltar para o lugar. Ou como algumas pessoas já fizeram, levantar no meio da palestra, vai ali, coloca o nome no papelzinho, bota na caixinha e senta. Quer dizer, nem participou do estudo que foi feito e nem fez a sua oração como deveria. Então, qual é o ideal? Eu estou com um parente precisando de prece, precisando de radiação. Pode ser eu também precisando, aquela caixinha não é só para os outros. Aquela caixinha pode ser para mim também. Então, eu em casa, eu me recolho, pego o meu evangelho, leio um pedacinho, faço uma prece, e aí eu vou escrever no papelzinho o nome de quem precisa da irradiação, o nome daquele meu querido desencarnado que precisa de prece. Eu acho que isso é bem mais justo e mais lógico dentro da nossa doutrina, que ela preza pela reflexão, que a gente faça isso em casa e não ali em pé, sem fazer uma oração e sem participar do estudo que está sendo feito aqui na mesa.
Eu acho que todo mundo acha que isso é justo. Quando me disseram isso, quando eu aprendi isso na doutrina, eu achei muito válido. Por isso que eu deixo passar assim uns 3 meses e volto a falar. Porque tem pessoal que chega atrasado e não escuta isso, né? Mas eu acho que vocês concordam com isso. Se eu amo aquela pessoa a quem eu estou pedindo prece, eu tenho que fazer isso de uma maneira muito especial. E especial tem que ser no recolhimento da minha casa, certo? Bom, hoje nós temos o nosso companheiro Jairo, que vai nos falar do Livro dos Espíritos, e o Léo, que vai fazer a sustentação na hora do passe. Então, vamos ver o Evangelho para a nossa leitura de abertura. Evangelho, capítulo 25. O estudo hoje, na hora do passe, vai ser dos itens 1 ao 5. Eu vou ler 2 pedacinhos para a gente se concentrar. O título é Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, nos diz assim nosso querido Kardec. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é igual a essa, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Mais adiante, Kardec diz assim: se Deus tivesse eximido o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. Se Deus tivesse eximido o homem do trabalho da inteligência, seu espírito ficaria na infância, no estado de instinto animal. Eis porque Deus fez do trabalho uma necessidade para o homem. E lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa forma serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo sempre as Tuas bênçãos para a nossa casa, para o nosso SEAP, que é a nossa casa de amor, pedindo sempre que permita que os espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, mais uma vez estejam junto de nós, para que eles nos pacifiquem, nos acalmem, nos equilibrem, para que possamos tirar muito proveito, Senhor, do estudo que vamos participar na manhã de hoje. Abençoa, Jesus, os companheiros que vão nos dirigir a palavra. E fica conosco, Senhor, porque estamos sempre precisando muito de Ti. Graças a Deus. O estudo do Livro dos Espíritos, que vai ficar a cargo do nosso companheiro Jairo, é do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, capítulo 2, capítulo 4, a parte 2ª, a parte 2. É o ensaio teórico da sensação dos espíritos. Eu vou ler só um pedacinho, para ele ter bastante tempo para conversar com a gente. Então, diz assim: o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Boa noite, bom dia. É o hábito de fazer as palestras noturnas. Bom, hoje nós estamos aqui, para conversar, bater esse papo sobre a questão das sensações dos espíritos. E foi com muita alegria que recebi esse convite da SEAP e agradeço. Obrigada. Fica bem melhor assim. Então, foi com muita alegria que recebi esse convite da SEAP para trazer esse estudo para a gente. E é sempre assim, né? Quando a gente é convidado, é porque a gente está precisando mesmo estudar sobre o assunto. E
estudando esse assunto, foi muito interessante, que o Livro dos Espíritos, ele tem a característica de ter perguntas e respostas, né? E essa questão 257 é diferente. É feita assim um resumão, uma compilação de um estudo que Kardec fez sobre esse tema, a sensação dos espíritos. Então é muito interessante que a gente vai tentar entender o que os espíritos sentem quando estão no plano espiritual. Olha que interessante. E uma hora nós estaremos lá. E se nós já tivermos a vaga ideia de como são essas sensações, certamente nós vamos passar por essa situação bem mais tranquila. Porque nesse estudo, o interessante é que foi também um alerta que Kardec trouxe para a gente, que nós temos que nos preparar para essa situação, porque em algum momento nós estaremos vivenciando-as. Então, vamos prestar bastante atenção na questão de o que nós temos que fazer para passar por essas situações de sensação espiritual de uma maneira tranquila, que é o que a gente precisa e o que a gente espera. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender, né? Nós estamos falando da sensação de espíritos, espíritos desencarnados. E quando nós estamos nessa situação de espíritos desencarnados, nós não temos esse corpo matéria, essa matéria pesada sobre nós. Nós temos apenas um perispírito e o espírito, que é a essência, o que nós realmente somos. O perispírito é fundamental para que a gente entenda todas as sensações que este espírito vai ter. Então, seria interessante a gente se colocar no estudo. Ou seja, como se nós já estivéssemos na situação de estarmos no plano espiritual e sermos espíritos, que somos, mas ainda aqui encarnados, temos este corpo grosseiro que faz uma intermediação. Só para a gente entender, hoje, nós encarnados, nós temos esse corpo grosseiro, temos o nosso perispírito, que faz a ligação entre esse corpo grosseiro e o nosso espírito, que nós chamamos de alma, por estarmos encarnados. Então, existem essas três camadas: o corpo grosseiro, o perispírito e o espírito. O perispírito é muito importante nessa questão das sensações, que é através do perispírito que o espírito tem todas essas sensações que Kardec trouxe para a gente nesse estudo, né? Então, vamos tentar entender. Perispírito, uma camadinha bem sutil que reveste o espírito. Quando estamos encarnados, todas as nossas sensações são através do corpo, da matéria, da pele, dos olhos, da boca. São órgãos que nós temos para sentirmos o que está em nossa volta. Enquanto espíritos, nós não temos este corpo material. Nós não temos o tato, não temos a pele, não temos a boca para sentir o gosto das coisas, não temos o nariz para sentir o olfato. Nós temos o perispírito, que faz essa sensação ser um todo. Todas as sensações passam por um todo. Não utiliza nenhum tipo de canal. O canal é o próprio perispírito. E o perispírito, ele toma o espírito como um todo. Não é nada localizado, não é nada que a gente possa
utilizar de um canal para ter essas sensações. As sensações dos espíritos também vêm de coisas que eles tenham passado enquanto encarnados. E é justamente isso que Kardec trouxe de atenção para nós. Todas aquelas sensações que o espírito vai ter tem muito a ver com o que nós estamos passando agora aqui. Então, por isso que esse estudo é importante para nós, porque nós podemos modificar, nós podemos fazer com que nosso espírito, no futuro, possa ter sensações mais leves e mais agradáveis, se nós formos vigilantes enquanto estivermos encarnados. Agora é o momento de nós seguirmos as leis naturais. Através dessas leis naturais, as leis divinas, nós estaremos depurando o nosso espírito, depurando o nosso perispírito. Então, enquanto encarnado, se eu sigo as leis de Deus, eu depuro o meu perispírito, eu depuro o meu espírito, para quando, na situação de espírito, na erraticidade, eu possa ter uma leveza maior nessas sensações que todos os espíritos vão ter. E essas sensações são justamente daquilo que nós estamos vivenciando agora. A dor, ela é da matéria. A dor física é da matéria. O que fica para o espírito é a dor moral. É a dor daquilo que nós deixamos de fazer para nos depurarmos. Quando eu falo em depuração, é o momento de nós nos melhorarmos aqui na Terra. É o momento de nós buscarmos fazer o bem, pensar o bem, conduzir os nossos atos da melhor maneira possível, para que isso tudo fique marcado no nosso perispírito, para que esse perispírito fique mais leve, mais suave, e para que o nosso espírito sinta essas sensações boas de tudo aquilo que nós estamos realizando agora, aqui. Deus nos dá a oportunidade de nós nos melhorarmos a cada dia. A espiritualidade, ela nos ajuda nesse sentido. Aqui hoje, essa casa foi preparada por um grande time de espíritos para que nós pudéssemos chegar aqui e encontrar tudo pronto. A espiritualidade, ela atua muito mais nas nossas vidas do que nós podemos imaginar. Mas nós, em contrapartida, temos que usar o nosso livre-arbítrio para também ajudá-los a nos ajudar. Se eu aqui pratico bem, eu estou facilitando o trabalho dos nossos irmãos espirituais, que sempre estão ao nosso lado para nos acolher, para nos sustentar. Porque quando recebemos a graça divina de estarmos encarnados, é a oportunidade que nós temos de nos depurar. É a oportunidade que Deus nos deu de vir a um planeta de provas e expiações, para dentro desse movimento que é um planeta de provas e expiações, que ninguém vem aqui
passear. Nós, quando temos essa oportunidade de encarnarmos e vir a esse planeta, é para trabalhar, é para buscar o nosso aprimoramento moral e espiritual, é para nós nos melhorarmos. E existe uma coisa chamada reforma íntima, que nós temos que trabalhar ela diariamente. Ao acordarmos, ao nos dirigirmos ao trabalho, ao voltarmos para casa, cuidar da nossa família. Diariamente, nós temos que estar preocupados com a nossa reforma íntima. E a espiritualidade nos ajuda nesse sentido. Ela nos dá a oportunidade, momento a momento de nossas vidas, para que nós possamos nos melhorar. Resta saber se nós estamos vigilantes e se nós estamos atentos a essas oportunidades que a espiritualidade prepara com todo carinho para que nós abracemos essa oportunidade, a oportunidade da caridade, a oportunidade do estudo, a oportunidade do entendimento, do que seja este movimento que é a vida. A nossa vida é um movimento. Nós estamos na erraticidade, estudando, trabalhando, nos preparando, até que temos a oportunidade de vir ao plano terreno para sanar algumas dívidas, para resolver alguns problemas que ainda temos muito para resolvê-los. E a gente, junto com o nosso amigo espiritual, é preparado todo um planejamento. E a gente vem. E aí vem a oportunidade. E aí vem o livre-arbítrio de cada um de nós. Vamos trabalhar? Vamos atender ao que a espiritualidade espera de nós? Porque a espiritualidade, ela está junto conosco a todo tempo. Basta nós querermos ter essa ligação com eles. A religião, que é religar, religar a Deus. A religião é uma forma de nós estarmos juntos com essa espiritualidade. Se estamos aqui hoje, num sábado de manhã, para batermos esse papo, é porque temos o interesse em melhorarmos, em entender alguma coisa. Então, é dada essa oportunidade de nós entendermos que, para termos essas sensações no futuro, quando já desencarnados, sem esse envoltório grosseiro, nós podemos ter sensações mais agradáveis ou não. Só vai depender de cada um de nós. De aceitarmos as leis divinas, seguirmos essas leis, que são tão simples do entendimento, mas que para nós não é nada fácil de nós aplicarmos no nosso dia a dia. Porque diariamente nós recebemos sinais para que nós possamos atender a esse pedido, que é a caridade. Fazer o bem sem olhar a quem. Olhar todos como irmãos,
que somos todos filhos de Deus. Mas não só os nossos próximos. Porque amar a quem está do nosso lado, a quem é consanguíneo, a quem é um amigo do dia a dia, isso é muito fácil. Mas o que a espiritualidade observa em nós é se nós estamos olhando o irmão invisível que nós temos todos os dias, que a gente passa por ele e a gente não consegue ver. Irmãos que estão precisando de um carinho, de uma atenção, de um sorriso, de um abraço, de uma palavra. Podemos fazer a caridade de diversas formas, porque quando a gente fala em caridade, nós pensamos só na questão material, na doação. E doação não é só de bens materiais. Nós podemos doar o nosso sorriso. Nós podemos doar a nossa prece, o nosso pensamento. Nós podemos doar o que nós temos de melhor, que é a nossa essência. Assim, agindo desta forma, certamente, quando nos encontrarmos na situação de espíritos desencarnados e que vierem aquelas sensações que foram estudadas por Kardec nesse item 257, nós vamos ver que nós vamos ter muito mais facilidades, porque quanto mais depurado estivermos, quanto mais depurado o nosso perispírito tiver, porque depurar o perispírito é fazer com que ele fique cada vez mais sutil, porque o perispírito ele já é sutil por natureza. O perispírito ele vem do cosmos. O espírito pega toda aquela energia para formar o seu perispírito. E como nós estamos num planeta de provas e expiações, né, esse fluido universal do nosso planeta ainda é um pouco denso, mas assim mesmo pega só uma densidade para formar essa camada que liga o corpo ao espírito. E depois desse corpo se desligar, fica só o perispírito com essas marcas que nós deixamos e que vai causar sensações ao nosso espírito durante esse desligamento. Vai haver o desligamento, esse perispírito, por alguns momentos, fica ligado também ao corpo, e no estudo mostra que alguns irmãos, por usar o livre-arbítrio de maneira errônea e praticar o suicídio, faz com que esse perispírito fique ligado a essa matéria, a esse corpo, de uma maneira mais forte. Esse perispírito, ele fica ligado bem sutilmente. É de acordo com o nosso fluido vital. O fluido vital é o nosso combustível espiritual. Sempre que vamos reencarnar, nós vamos vir com o combustível chamado fluido vital. E nós vamos gastando esse fluido vital ao longo dessa nossa vida terrena. E quando chega ao final desse fluido vital, a gente se desliga do corpo. Aquele irmão que faz com que haja um desligamento antecipado, ele se desliga, mas ele ainda tem muito fluido vital. Então esse perispírito ainda fica ligado ao corpo um pouco mais de tempo. E o que acontece com esse nosso irmão? Que está com esse perispírito ligado a um corpo que
já desceu ao túmulo e que os vermes estão lá já corroendo aquele corpo. E qual a sensação desse nosso irmão? Ele ainda sente aqueles vermes comendo um corpo que não é mais dele, mas a sensação ainda continua muito próxima dele. Ele fez um mau uso do seu livre-arbítrio. Ele não atendeu às leis naturais, às leis de Deus. E por isso, o seu espírito, através do seu perispírito, ainda muito denso, ligado àquele corpo material, através do fluido vital, que não foi gasto todo, porque ele antecipou a sua morte, ele fica ligado à matéria ainda, e consegue ter a sensação daqueles vermes corroendo o corpo dele. Então, essas sensações é de acordo com a nossa evolução espiritual. Se eu aqui, hoje, começo a praticar o bem, começo a andar na retidão que Deus espera que nós andemos, começa a ver as leis naturais, as leis de Deus, como uma coisa a ser seguida. Aí eu começo a depurar esse meu perispírito. E quando o meu fluido vital chegar ao fim, esse meu fio que liga esse corpo, que não mais me interessa, essa matéria, o fluido vital chegou ao fim. Então, o corpo se desliga, ele apaga, ele morre. Então, esse fluido vital terminou, essa ligação do perispírito com o corpo também se finda. E a minha sensação, enquanto espírito, vai ser muito mais tranquila, se eu tiver feito tudo aquilo que Deus espera de nós. Aí essa ligação com o meu corpo é muito sutil, esse fio que nos liga, ele se rompe, e eu nada sinto em relação àquele corpo que não mais me pertence, que agora pertence à terra. E eu, enquanto espírito, vou seguir o meu caminho, e o meu perispírito está tão sutil que eu só consigo sentir sensações das coisas agradáveis que eu consegui realizar durante a minha estadia aqui no plano terreno. Então esse estudo, ele nos mostra que todas as sensações que o espírito vai levar pós-morte é de acordo com o que nós estamos realizando aqui na Terra, neste momento. Então é a hora de nós colocarmos a nossa mão na consciência e perguntar para nós mesmos: o que eu estou fazendo por mim? Porque não é fazer pelo outro. Fazer pelo outro vai ser uma consequência de você estar fazendo o melhor para você. Então, quando nós estamos fazendo pelo outro, nós estamos fazendo muito mais por nós do que pelo outro. Porque nós estamos nos depurando, nós estamos deixando o nosso perispírito muito mais sutil, muito mais leve, e no momento que eu desencarnar, a minha ligação com esse meu corpo, que não mais me serve, vai ser muito sutil, que nós chamamos de momentos de perturbação. Esse momentinho de perturbação, todos nós vamos passar. Após o nosso desenlace
nós vamos até nos entender enquanto espíritos, nós vamos ficar lá e cá. E vai depender de como o meu perispírito estiver, como o meu espírito estiver, para que essa sensação seja rápida. Essa sensação de perturbação, de não saber o que aconteceu comigo. O momento do desenlace é um momento que você fica meio perturbado. Vamos passar por isso. Mas se estamos aqui estudando e sabemos que nós podemos melhorar esse momento, fazer com que esse momento seja leve, seja agradável, e que neste momento de desenlace eu possa me desligar com maior facilidade, que essa perturbação seja mínima, momentânea, e que eu já me entenda enquanto espírito de maneira tranquila, e que eu atenda a esse chamado, e que meu espírito só tenha coisas leves e boas para continuar a nossa caminhada, não vai ser muito mais agradável? Mas isso tudo depende do nós agora, enquanto estamos aqui. Vamos olhar o que nós estamos fazendo. Vamos olhar o que nós estamos pensando no nosso dia a dia. O nosso pensamento, ele tem força. O que eu penso é o que eu vou poder realizar. As minhas ações, elas sendo todas voltadas para o bem, isso faz com que o meu perispírito, ele fique cada vez mais leve, mais suave, mais sutil. E nós vamos nos deparar com a alegria do desenlace. Se nós ainda tivermos muito denso, se tivermos feito pouco, se ainda tivermos muito materializados, nós vamos ficar pensando no que a gente deixou. Esse pensamento do que eu deixei aqui na Terra, após o meu desenlace, vai fazer com que eu fique mais preso às sensações que aqui eu tive. E o meu perispírito vai ter todas essas sensações do que eu quero ainda na Terra, e essas sensações de dor, aí vão vir para o nosso perispírito, e que vai atingir o nosso espírito, que é um elo de ligação, e a gente vai sentir todas as angústias, as dores, que aqui estamos passando. Porque, se estamos aqui, é para algum momento de dor e de angústia. Em algum momento, nessa nossa passagem terrena, nós vamos nos deparar com dificuldades por vicissitudes que são inerentes a este nosso planeta. Nós não podemos ser insensíveis de não sentir nada por tudo isso que nós estamos vivenciando no nosso planeta. Por essas guerras, por esses nossos irmãos que estão nas ruas, passando por dificuldade. E se nós formos insensíveis a isso, uma hora nós retornaremos e estaremos naquela posição das pessoas que estão vivendo a guerra. Nós voltaremos naquela situação de dificuldade de estarmos sem um teto para morar, sem um alimento para nós consumirmos.
Nós temos que ser sensíveis agora que nós não estamos nessa situação. Nós temos que fazer alguma coisa por eles que estão nessa situação, para que nós possamos estar dentro das leis naturais. Porque as leis, elas pedem isso, que nós sejamos sensíveis à dor do outro, que nós pensemos no outro. E que se eu passar por essa vida sem essa sensação de dor, porque o meu irmão sofre, se o meu irmão sofre, eu também vou sofrer. E o que eu posso fazer por esse irmão? Eu só não posso ficar de braços cruzados. Eu tenho que fazer algo por esse irmão. Eu vou fazer uma prece por esse irmão. E a nossa prece, ela tem uma força que nós desconhecemos. O nosso pensamento, ele tem uma força que vai muito mais além do que nós possamos imaginar. Então a caridade da prece, ela tem que ser constante. Olhar um irmão que precisa de uma atenção, se eu não posso dar atenção, eu faço uma prece e continuo a minha caminhada. Mas se eu puder sentar ao lado dele e dar um ombro para que ele possa sentir acolhido, dar um abraço, isso vai ser uma caridade ainda maior. E toda caridade, ela é pesada por Deus conforme o nosso coração faz por onde. Se eu faço de coração, se eu faço porque eu tenho vontade de fazer, agora, se eu faço a caridade por fazer, não que ela não tenha um peso, ok, você fez a caridade, mas se você faz só por fazer, isso vai ter um peso muito menor do que aquela caridade que você faz realmente de dentro para fora. Porque você sabe que você precisa fazer a caridade pelo outro. E quando você faz isso, você está fazendo por você. Porque você está se depurando. E você se depurando, você está depurando também o seu espírito, o seu perispírito. E isso acontecendo, a sua caminhada vai ser muito mais fácil. O seu momento de perturbação vai ser muito pequenininho, vai ser muito rápido. E a sua caminhada vai ser muito mais feliz. E é o que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar a nossa reforma íntima. Nós temos que buscar dar para o outro sem esperar nada em troca. O momento é de paz na consciência. Porque quando eu desencarno, o que vai valer é a paz na consciência. Se eu tiver com a minha consciência tranquila de que eu fiz a minha parte, certamente a minha caminhada vai ser mais suave, mais leve. E eu vou chegar aos campos floridos da eternidade, da espiritualidade, de uma maneira muito mais feliz. E eu vou ser recebido pela espiritualidade maior de uma maneira muito mais salutar. Então, por isso que Kardec fez essa
compilação da sensação para que a gente possa entender o que nós vamos passar depois de desencarnados. Nós vamos passar por algumas etapas. E, se eu tiver feito a minha parte, eu vou passar de uma forma. Se eu não tiver feito, eu vou ter uma maior dificuldade. Eu vou ter sensações desagradáveis enquanto espíritos. Eu ainda vou sentir muita coisa daqui da Terra. E a gente pode não acreditar. Mas tudo aqui na Terra é mais pesado. A felicidade aqui na Terra é relativa. E os espíritos dizem que a gente não faz a menor ideia do que seja uma felicidade, né, espiritual. A gente não tem a menor ideia. A gente fala assim, a nossa música, a nossa arte, como a nossa música é bonita, quando a gente ouve aquelas músicas eruditas, muito bonito, eles falam, não faz nem ideia do que seja as harpas que se tocam na eternidade. A música lá é muito mais bela, os quadros são muito mais belos, os campos são mais belos. E nós temos que acreditar nisso para que possamos prosseguir com felicidade. Nós temos o nosso tempo aqui na Terra. Em torno de 70, 80, 90 anos, 100, para aqueles que têm um fluido vital, né, e economiza muito esse fluido vital e consegue levar um pouquinho mais. Mas esse tempo, para eles, é um sopro. Essa média de 90 anos que nós passamos por aqui, esse tempo que nós utilizamos, né, que nós utilizamos o dia e a noite para regular o nosso tempo, para eles é um sopro. A gente vem aqui, realiza e vai embora muito mais rápido. Na sensação deles, dos espíritos. E cada vez que nós nos depuramos, sentimos menos essas coisas terrenas, sentimos menos esse peso dessa psicosfera que é do nosso planeta, e vamos, né, para a eternidade, vamos para a espiritualidade, de uma maneira mais tranquila, e vamos passar mais tempos lá. Porque a nossa morada é lá. Nós estamos aqui. Mas também ninguém quer acelerar o processo de querer desencarnar logo. Todos nós temos um tempo. E temos que preservar esse tempo. E temos que fazer uso desse tempo aqui da melhor maneira possível. Porque não vai ser nenhuma encarnação que nós vamos nos depurar ao ponto de não termos que reencarnar várias outras vezes. Essa depuração ela é feita muito lentamente. E a gente tem que saber disso, para não perder essa oportunidade. Para que nós não possamos perder a oportunidade de estarmos aqui. Porque milhões de espíritos estão na erraticidade, esperando essa oportunidade. Então, todos os dias, nós temos que agradecer a dádiva da vida. Todos os dias agradecer. Obrigado por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui para tentarmos nos melhorar. A hora é essa. Não podemos perder tempo com futilidades, né, que nós vivemos aqui nesse plano terreno.
Nós temos que elevar os nossos pensamentos ao mais alto. Nós temos que elevar os nossos pensamentos e nos colocarmos já como espíritos que querem se elevar. Até um dia nos transformarmos em espíritos realmente de luz e que possamos estar somente no trabalho de Deus em função de todos os espíritos que ainda não estiverem nesse nível. Tudo é uma questão de nível de moralidade. Nós devemos chegar ao nível de estar ajudando. Como muitos irmãos desencarnados aqui estão, trabalhando por nós, e que já passaram por isso que nós estamos passando agora. E que hoje eles trabalham por nós. Então, nós devemos ajudá-los a nos ajudar. Para que, num dia, a gente possa estar numa elevação moral espiritual. Tamanha que possamos estar aqui vindo somente ajudar os irmãos que ainda não se elevaram. Então, essa é a roda viva que Deus promove para todos nós. Deus quer que nós nos melhoremos, nos depuremos, para que possamos um dia estar no time de também estar aqui ajudando aos irmãos menos evoluídos, que hoje nós somos. Arregacemos as mangas. Estamos já aqui dentro de uma casa espírita. Mas quanto tempo iremos ainda ficar só sentados, ouvindo palestras? Quanto tempo ainda vamos achar que isso só basta? Enquanto estamos aqui dentro da casa espírita, fica tudo muito mais fácil, porque a espiritualidade promove, né, a harmonização desse ambiente, para que a gente possa ficar tranquilos, pacificados, que o nosso coração fica leve aqui dentro. Porque eles prepararam esse ambiente para nós. E quando sairmos daqui da casa? Será que vamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo aqui? A casa espírita precisa também de trabalhadores. A casa vai crescendo, mas com ela tem que crescer o número de trabalhadores. Pessoas que queiram arregaçar as mangas e ajudar os irmãos menos esclarecidos. Vamos estudar. A casa promove grupo de estudos, a casa promove grupo de trabalho. Vamos nos colocar à disposição de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso irmão maior, nosso guia, nosso exemplo. Vamos nos colocar à disposição desse trabalho. Estaremos nos depurando. E vamos ter essas sensações que esse estudo nos coloca, essas sensações mais agradáveis possíveis. E é isso que nós temos que buscar. Fazer com que o nosso perispírito fique realmente o mais leve possível. O nosso espírito fique em paz, para que ao retorno à pátria espiritual, ele possa entrar na espiritualidade de maneira suave e ser recebido com amor, ser recebido com alegria, com felicidade. Porque nós seremos recebidos de qualquer forma,
Mas a gente pode ser recebidos para ir para um hospital, para terminar o tratamento, como podemos entrar em alegria, com a sensação do dever cumprido, dever esse que estamos aqui realizando neste momento. Então, meus irmãos, é dada a hora de botarmos a mão na nossa consciência e perguntar: enquanto espíritos que somos, o que estamos fazendo por nós? O que nós precisamos fazer para nos melhorar? A doutrina espírita, ela veio desvendar tudo aquilo que nós precisamos, de uma maneira bem clara, uma maneira bem lúcida. Mas nós sabemos que não é fácil a realização, porque somos ainda muito endurecidos, ainda pensamos muito em nós mesmos, somos ainda um poço de orgulho, de vaidade, que nos atrapalha a pensar de maneira suave, a pensar de maneira amorosa, parar de pensar em nós e pensar no outro. A partir do momento que isso acontecer em nossas vidas, as nossas sensações enquanto espíritos serão muito mais suaves, o nosso espírito vai ser bem vaporoso e a nossa caminhada vai ficar muito mais leve. Então eu espero que nós possamos dar, a partir de agora, esse passo importante em nossas vidas. E que Deus possa nos ajudar, a espiritualidade da casa, a espiritualidade amiga que nos acompanha, possa nos intuir sempre ao melhor. Que o Papai do Céu possa estar com todos. Obrigado. Nós agradecemos ao companheiro Jairo pelo estudo que ele trouxe para nós. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, não vamos nos preocupar com a movimentação dos médiuns, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós. É um trabalho de amor que vai ser feito, então vamos aproveitar mais essa oportunidade que a Casa Espírita nos oferece. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para os médiuns, para os espíritos amigos aqui presentes, que possam os nossos espíritos protetores estarem junto de nós, para que o trabalho seja feito de acordo com as nossas necessidades espirituais. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora, a hora do passe. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja com todos nós nesta manhã de sábado. Queridos companheiros, o estudo hoje, no momento do passe, é o Evangelho capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudarás. Imaginemos nós que temos um filho ou uma filha e ela chega até nós pedindo um pedaço de pão ou um pedaço de comida. O que nós faríamos? Ajudaríamos a estes filhos,
nunca lhe daríamos uma pedra. É exatamente esta mensagem que o Cristo veio trazer para cada um de nós. Imaginemos Deus, nosso Pai, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, bom, justo e perfeito. Se nós, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos vícios, orgulhos e vaidade, não daríamos para um filho uma pedra na hora que ele nos pede um pão? Imagina Deus, nosso Pai. Mas temos que entender que nem sempre o filho que faz um pedido, o pai tem que lhe atender com aquele pedido que o filho o fez. Mas sim, o pai, com a responsabilidade maior, com o entendimento maior daquele filho, lhe dá o que lhe é necessário para este filho crescer, progredir, evoluir. Para entendermos o que o nosso Pai nos dá, temos que ter a visão da reencarnação. Visão essa que nos mostra que somos espíritos imortais em um corpo transitório de carne. Corpo este que é perecível. A nossa vida aqui na Terra é uma vida passageira, porque a verdadeira vida é a vida do Espírito. Jesus vai mais além quando ele nos chama a atenção para o trabalho que devemos desenvolver junto com o nosso progresso. Hoje em dia, temos a consciência que nem água deve ficar mais parada. Então, por que nós, como os espíritos imortais, com a oportunidade de estarmos aqui na Terra reencarnados, devemos ficar parados? Não, em hipótese nenhuma. Todos nós temos condições o suficiente de aprendermos e de progredirmos, de vencermos os nossos vícios, de vencermos o homem velho que existe dentro de cada um de nós. Mas nós só conseguiremos vencer a este homem velho e aos vícios aprendendo, estudando, se modificando, se policiando, ajudando o nosso espírito a progredir, a evoluir. Muitas das vezes é bem difícil nós largarmos um vício, um hábito, uma tendência que nós temos, que carregamos por milênios, por anos, por décadas e por séculos. E aí ouvimos os nossos amigos espirituais que nos orientam a criarmos novas virtudes, a criarmos novos hábitos, para que estes novos hábitos possam suprimir as nossas más tendências, que chegará um ponto aonde não mais pensamos mal, agiremos mal e praticamos o mal, sempre com o exemplo do Cristo em nossas vidas. Senhor Jesus, ao final da nossa reunião, nós temos muito a te agradecer
por ter nos intuído começarmos tão bem o nosso dia. Que possam, as lições que ouvimos na manhã de hoje, possam calar bem fundo no nosso coração, no nosso pensamento, para que possamos sempre, Senhor, ter as melhores atitudes, as melhores palavras, os melhores sentimentos para conosco e para com o nosso próximo. Abençoa, Jesus, a cada um de nós. Abençoa o nosso SEAP, a nossa casa de amor, onde nos sentimos sempre muito bem acolhidos. Abençoa todos os trabalhadores que aqui estão. E fica conosco, Senhor, nos encorajando, nos amparando, nos protegendo, para que possamos, através do nosso esforço e do Teu amor, nos aproximarmos cada vez mais de Ti. É em Teu nome, Jesus, em nome dos espíritos amigos que aqui trabalham, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos esta manhã de estudos e passes na nossa casa de amor. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um ótimo sábado para todos.